Estou gravando. Estou gravando? Iniciei a gravação. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Paula. Boa noite, Daniela. Boa Nossos noite, alunos, gente. convidados externos. Não conheço todos que estão aqui na lista. Vamos, então, iniciar mais esse evento, né? A gente tem chamado esses eventos de diálogos entre as artes. E a proposta é preparar os alunos para a nossa Semana da Arquitetura, que, se Deus quiser, vai acontecer assim que vier a vacina, para fazer experiências no campo de outras artes, né? O curso de arquitetura é um curso tão interdisciplinar, então a proposta é a gente estabelecer um pouco esses diálogos. Nós temos convidado outros artistas que trabalham com espaço e hoje estamos chamando essas duas arquitetas que se aventuram no campo do cinema, da dramaturgia, para poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, a Daniela, né, amiga querida do doutorado, pernambucana, e a Paula, colega da faculdade, da graduação, carioca, de Petrópolis, né, Paula? Petrópolis, é. Então, achei bacana também, porque além de ser arquitetas, a gente tem aqui representantes das duas principais escolas de cinema nacionais, né? Eu pensei que é bacana, porque a Paula trabalha no Rio, a Dani tem um contato, tem uma circulação por Recife, por Olinda, então acho que a gente vai ter um panorama bacana também da produção audiovisual brasileira. Normalmente eu apresento os convidados, mas nessa palestra de hoje, acho que vocês podem ficar à vontade para se apresentarem, tá? Porque no final vai ser isso, né? Vai ser um grande bate-papo, uma apresentação, para vocês falarem um pouco da trajetória de vocês. Paula, Dani, fiquem à vontade. Eu não sei quem quer começar. A gente tinha pensado talvez na Paula, né, Paula? Não sei. O que vocês acham? Fiquem à vontade. Pode começar. Bom, sou a Paula, me formei na UFRJ, né, como o João disse. Terminei minha graduação em 2018 e durante toda a graduação eu tive bastante boas experiências na arquitetura, percorri aí por alguns escritórios, sempre tive muita curiosidade de entender que caminho da arquitetura eu gostaria de seguir. Então, eu experimentei arquitetura social, restauração, arquitetura de interiores, eu percorri por muitos assuntos, né? E na metade para o fim da graduação, minha graduação foi um pouco extensa, eu me encontrei um pouco nesse lugar da cenografia, entendendo que era um caminho artístico também, que me trazia algumas relações com... Paula, desculpa te interromper, é porque agora que eu vi que eu estava compartilhando a tela, e a sua tela a gente não está vendo, não sei se você está compartilhando. Desculpa, Paula. Eu estou com o vídeo aberto, eu ainda não compartilhei a minha apresentação, mas eu posso Não, já... tá bom. Não, pode continuar falando, desculpa te interromper, porque agora que eu vi que a minha tela estava sendo compartilhada com vocês. Sim, entendi. Bom, e aí é isso, dentro da cenografia também eu encontrei uma forma artística que tem relação com a arquitetura, que a minha formação me permitia trabalhar e que tinha uma certa dinâmica um pouco mais intensa do que eu gostava de fazer. Eu vou começar aqui, então, eu vou falar um pouco disso nos slides. Está carregando ainda, Paula. Enquanto isso, eu queria dizer que, assim, eu conheci a Paula como arquiteta na faculdade, né? E depois eu reconheci a Paula como amiga da minha irmã, que é cineasta. Então, ela começou a andar nesse meio. O Mário, né, Paula? Seu marido é Sim, o formado meu em cinema. companheiro é diretor de fotografia, e aí com ele eu me envolvi com muitos amigos, né, do cinema. E esse mundo começou a aparecer para mim numa época da vida de maneira mais intensa. Tá aparecendo já, Paula. Pronto. E então eu vou tentar relacionar para vocês um pouco dessas práticas da arquitetura no cinema, né, e dessas práticas do cinema também na arquitetura, que são caminhos que eu estou permeando ainda, experimentando também, né, eu tenho uma formação recente, então eu acredito que essas duas linguagens, elas se envolvem em muitos lugares e se complementam muito bem num campo artístico também, um pouco mais poético, talvez, dos desenhos e das formas.
E aí, falando um pouco disso que eu comecei a falar, né, do que esse meu percurso me fez brilhar mais os olhos dentro das coisas com que eu trabalhei. Então, eu trabalhei um pouco arquitetura social e o mutirão, né, esse trabalho coletivo de colocar a mão na massa era uma coisa que me entusiasmava muito mais do que apenas ficar ali focada nos desenhos de projeto. Os detalhamentos construtivos, né, que traz uma arquitetura quando você trabalha mais com projeto executivo. Então, eu trabalhei no escritório do Ivan Rezende, aqui no Rio, que ele tem uma boa pegada nesse sentido projetual, assim, de projetar desde o todo até os mínimos detalhes da marcenaria, de como aquilo vai se construir. Os edifícios tombados também, eu trabalhei com restauração por um tempo, era uma coisa que me interessou. E a intervenção urbana, né, que foi o trabalho que foi publicado na Bienal de Arquitetura de 2017, que foi um trabalho que eu fiz com o pessoal da Escola de Design aqui do Rio, da ESG. Então, a gente estudou a Praça Tiradentes, que fica aqui no centro do Rio, é uma praça histórica, e a gente foi complementando uma provocação com alguns objetos espaciais para estudar aquele lugar, como é que as pessoas reagiam a essas pequenas intervenções colocadas temporárias. Então, foram coisas que me levaram também a trabalhar com cinema, né? Porque eu encontrei essa relação dentro de um set de filmagem, né? Dentro de um pensamento de como formar essa cenografia. Então, com as intervenções espaciais, né? O que a gente chama de dressing seria um espaço que você pega já pinta, você coloca objetos, você coloca mobiliários para contar ou para narrar a determinada história que você está querendo. As construções de cenário também, que são muito rápidas, né? Então, eu desenho nem que seja só um painel de 3x6, mas em 2 dias eu vejo aquilo montado. Tem essa relação também do espaço físico, né? A formação das narrativas que o cinema tem para contar uma história, como é que você usa esse espaço, como é que você usa as paletas de cores e tal. Esse trabalho de construção coletiva, né, num set de filmagem onde você tem um monte de setores, né, a fotografia, o som, a direção e a equipe de arte formando um único produto. Então, é muito intenso, é muito dinâmico e é um aprendizado muito interessante. Eu não vou narrar todas essas frases, mas é um pouco um guia do que eu quero dizer para vocês com os trabalhos que eu vou mostrar. Então, eu vou começar mostrando um pouco de alguns trabalhos que eu fiz, né, na cenografia, e depois eu vou seguir também para como isso me contribuiu na arquitetura. Esse foi um dos trabalhos maiores que eu fiz no cinema, é uma série de TV. Esse trabalho durou quase mais de 2 meses. Eu fiquei responsável um pouco pelos desenhos, então eu trabalhava direto com a diretora de arte. Ela me dizia mais ou menos o conceito, né, que eles conversavam entre o diretor e o diretor de fotografia, e também com o roteirista, né, que é quem escreve sobre a história. E essa história se passa no Rio de Janeiro, no escritório de marketing político, uma série feita para a TV Brasil. Então tinha que ter um caráter bastante denso, com pouca grana, como a maioria das produções brasileiras mais independentes, né? E ela tem uma linguagem muito interessante. O cenário, ele muda de forma toda hora. A gente usa espelho, não sei se vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, tem uns reflexos, né? Essa mesma personagem, ela está duplicada. Então, a gente usa essa ferramenta de fazer reflexos de vidro nos espelhos para fazer com que esse cenário, que é um único lugar, se transforme em um lugar um pouco maior. Aqui atrás tem esses biombos de vidros que parece que tem uma separação na sala. E esses foram os desenhos que eu fiz. Como vocês podem ver, tem toda a relação com os desenhos que a gente faz na arquitetura, para coordenar um pouco essa montagem desse lugar, né? Então, aqui nessa parede mais de cinza escuro é o lugar existente. Então, a maioria dos trabalhos que eu fiz, eu trabalho com locações que já existem e a gente faz essas transformações no espaço.
Essa parte azulzinha clara foi a parte que a gente montou com paredes mesmo de madeira, com vidros, cortinas, para criar aqui uma sala, que seria a sala do chefe master, né, desse escritório. E aí eu fui fazendo os detalhamentos, a gente reformou um pouco o elevador, que não funcionava, mas a gente ia filmar por dentro. Fui especificando os materiais e fui coordenando isso junto com o cenotécnico, que é quem monta esse cenário. Um pouco dos detalhes da sala aqui que a gente montou, as cores, a planta baixa, assim, de um layout para entender o mobiliário, como que ia funcionar esse espaço. Mas o cenário nunca funcionou dessa forma, né? Como eu disse, cada espaço ele era movimentado, essas mesas eram movimentadas, a gente colocava os biombos, que também a gente produziu isso com cenotécnico, com espelho, com vidro, para criar novas narrativas espaciais de acordo com as cenas. E essas são outras locações da mesma série, mas a maior parte da locação foi filmada naquele escritório. Então, a gente produziu também essa arte, né, que envolve aqui a campanha do personagem. Esse filme foi um curta-metragem também de baixíssimo orçamento com equipe super reduzida. O interessante desse cenário é que a história do filme, ele é narrada também pelas cores do cenário. Então, cada personagem tem uma cor. Uma mulher com um amante é vermelha, a história da mãe com a filha é amarela, a história do casalzinho de adolescentes é branca. E aí isso passa numa floricultura, essas flores são enviadas para as casas erradas, e aí a história se desenrola de uma outra forma. Então, nesse caso aqui, a cor, né, era uma coisa muito mais caricata, e a cor ajudava a narrar a história. Então, a gente tinha que ter realmente pontos muito amarelos nos personagens que eram amarelos e tudo mais. Esse foi um curta-metragem musical que eu fiz com os amigos, e aí, companheiro de Maria Said também, João Faisal, o meu companheiro, alguns amigos que ajudaram. A gente fez bem com pouquíssimo dinheiro, assim, só para gasolina e hospedagem. A gente filmou em Aldeia Velha, e a ideia era fazer tudo isso à luz da lua e à luz de velas. Então, a gente escolheu uma locação em Aldeia Velha, que é uma cidade pequena aqui também no estado do Rio. Escolhemos uma árvore, montamos todas essas luzes, e tudo isso que você está vendo de iluminação nas pessoas é feito a partir das luzes do cenário, não tem nenhuma luz adicional. E pela luz da lua, né? A gente também usou a claridade da lua cheia, estava uma noite aberta, e foi bastante interessante para criar. Era um filme musical, mas tinha poesias no meio e tinha a ver com o que eles estavam querendo passar, né? Perdoe aqui a qualidade das imagens, mas esse é um programa de TV que eu fiz para o Multishow, que chama Experimente, e aí são vários grupos musicais que vão tocar, mais ou menos 3 músicas cada um. E o legal desse cenário é que ele tinha objetos fixos, né, que a gente tinha que coordenar os mesmos objetos para cada cantor a todo momento que mudava. Então, também é um trabalho de criação no set de filmagem, né? De ter composições diferentes de banda, então uma hora tem uma bateria, outra hora tem um DJ, e aí a gente tem um conceito aí industrial, meio de garagem, mas que isso ia se formando de acordo com cada músico, então foi também um desafio interessante. E tudo isso a gente faz para aparecer na câmera, né? O espaço físico em si, onde você convive, ele não é tão... ele não precisa ser um espaço completo, né? O que move, o que movimenta dentro da cenografia, dentro do cinema, é sempre a câmera, a profundidade que você está usando, o tipo de lente, onde está focado, onde não está. Então, a gente fica sempre ligado nos objetos que estão aparecendo e que tipo de narrativa que isso está trazendo para a imagem. Esse trabalho não é
são vinhetas, né, que eu fiz para a GNT. Então, a gente pegou objetos para transformar no GNT, na logo. Não tem pós nesses vinhetas, foi tudo feito manualmente. Então, de fato, a gente montou os livros, arranjou uma forma de abri-los com nylon transparente, fez o desenho neles. E aí, perdão. E aí tem vários dessa mesma forma, esse é um bordado. E aqui, um gelo derretendo. Então, são desafios distintos, né? Não estamos tratando de um espaço aqui, são objetos, mas a gente teve que pensar em como fazer essa arte. Essa arte já veio com a ideia pronta, a gente só tinha que executar. E aí eu vou falar um pouco do meu trabalho final de graduação, que eu acho que foi quando eu consegui unir tudo isso, tanto da arquitetura quanto do cinema, da minha experimentação com a cenografia, e experimentar isso espacialmente, né? Como eu disse, eu fiquei um tempo na faculdade, então esse trabalho eu tentei contemplar um pouco das coisas que eu estava experimentando e tentando transformar isso em prática. Trata de uma intervenção urbana na zona portuária do Rio de Janeiro, onde tem, durante o processo, né, de urbanização aqui dessas obras intensas que tiveram na zona portuária, houve uma intensa escavação do território, né, para poder fazer as obras, etc., e foram descobertas algumas coisas. Algumas coisas que já se sabia da existência e foram reafirmadas, e algumas coisas de objetos, de muitos objetos que vieram com esses africanos que aqui chegaram, né, na zona portuária, no Cais do Valongo, principalmente, foram mais de de africanos que chegaram nesse porto, e eu queria tentar, de alguma maneira, colocar nesse espaço algo que trouxesse e que remetesse mais fortemente essa história. Então, eu tento trabalhar nessa intervenção urbana. E aí eu começo esse trabalho também fundamentando muito no campo das artes, tentando entender a cultura dos orixás, tudo que advém dessa cultura dos orixás, né, em relação à simbologia, que existem em torno dessa cultura. Eu vou fazer de forma resumida aqui. O Heitor dos Prazeres também, que é um compositor de samba, figurinista, que viveu no início do século XX, e é onde eu quero contar um pouco dessa história, interpretar um pouco essa história, nesse momento onde a escravidão já não existe e que as pessoas percorrem, né, os ex-escravos percorrem esse espaço, utilizam esse espaço da zona portuária. Então, o Heitor dos Prazeres, ele surge como um personagem muito forte, e pelas pinturas também que ele traz, de personagens felizes, da música, dentro desse cenário urbano, dentro do centro do Rio de Janeiro. E aí, como primeiro momento desse projeto, para fundamentá-lo, eu começo a fazer uns croquis da cidade e também faço essa vestimenta, né, que é essa coisa que o cinema me trouxe. Então, eu começo a colocar essas cores dos quadros de Heitor dos Prazeres nos ambientes já existentes que eu estou observando, os personagens que ele traz no quadro, então eu faço essa colagem para observar, para criar uma narrativa e conseguir observar esse espaço para além do que ele existe, né? Isso é uma fotografia, um croquis preto e branco e um croquis com essa intervenção do Heitor dos Prazeres. Esse é o território, né? Aqui está a Baía de Guanabara, essa é a zona portuária, isso aqui eu marco a zona de amortecimento, que é essa área onde existiram o mercado de escravos, o porto, da chegada dos escravos, cemitério e tudo mais. Então, teoricamente, se você escavar tudo isso aqui, você vai encontrar fragmentos ainda dessa história. Aí eu faço um levantamento também desses pontos culturais que existem nessa área, que tem relação com essa história, né? E em cima desses pontos culturais, né, aqui eu tenho o Cais do Valongo, que é a entrada, que foi feito pela prefeitura um sítio arqueológico das pedras que se chegaram os escravos, depois mais tarde das pedras
piso quando chegou a Imperatriz. E nessa área aqui tem o cemitério dos Pretos Novos, que é um território onde, teoricamente, dentro dos estudos que eu fiz, tem mais de 50 mil corpos enterrados. E esses corpos eram enterrados um pouco à flor da pele, não era um cemitério de verdade, eram pessoas que chegavam muito doentes, morriam e eram jogadas ali. Isso foi um problema para a cidade durante uns anos, tinha um mau cheiro nessa área. E desse lado de cá, nós temos a Pedra do Sal, que é muito conhecida, né, pelas rodas de samba, por essa cultura que ainda está bem presente nesse lugar. Então, eu pego esses 3 pontos, conceituo o espaço, o lugar do cemitério, o lugar de chegada, que seria o Cais do Valongo, e a Pedra do Sal como movimento cultural de resistência. Então, eu monto, esse é o Cais do Valongo, eu monto numa direção o caminho da resistência, vou colocando esses pontos de intervenção no espaço, e por um outro lado, eu monto o que eu chamo do caminho do visível ao invisível, né? Que é onde estão atualmente as ossadas desses africanos. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo, que também foi uma coisa que eu misturei aí nessa linguagem, para mostrar como vai acontecendo essa intervenção e como esses elementos vão aparecendo e desaparecendo dentro do espaço. Esse ponto inicial seria o Cais do Valongo e esse primeiro caminho, um caminho que leva até o cemitério. Paula, tá sem som, tá? Tem som? Não sei se tem. Não tem som nesse vídeo, é só imagem mesmo. Ele é um pouquinho longo, se ficar longo aí, ele tem tipo quase 5 minutos. Não, vamos Se você lá. achar que tá muito lento, a gente passa um pouquinho. Imagina. Mas a ideia é essa, né? Ir mostrando como esses espaços vão surgindo no território. Então, nesse lugar que é o Cais do Valongo, a gente não tem cidade, né? É uma praça vazia. E aí eu faço esse estudo, né, de movimento, de como eu vou passando dentro dessa geometria, desses arcos, e como esses espaços vão surgindo e desaparecendo. E aí já é o caminho da cidade que vai até o caminho do cemitério. Que aí essas intervenções vão ficando um pouco mais escassas, né? Vão aparecendo só pontualmente em alguns lugares. Mas é para trazer também um pouco dessa ideia, né, da escala, do passante, de essa intenção. Essa já é a rua onde fica o cemitério. Passaram um VLT por cima nessas obras que aconteceram, como vocês podem ver. E esse é o Instituto dos Pretos Novos, que é um pequeno lugar onde ainda existe a transformação, a mostra, né, de alguns resquícios dessas ossadas. Esse é o caminho da resistência que leva até a Pedra do Sal, começando aí no Cais do Valongo. Eu coloco alguns elementos da arquitetura colonial, entendendo essa arquitetura colonial como um cenário também dessa época em que viveram, né, esses africanos, e africanos não mais, né, esses descendentes afro-brasileiros. Coloco alguns elementos dos orixás, do que advém dessa espiritualidade, né, não somente de religiosidade, mas da espiritualidade trazida por esses africanos. E os personagens e as cores do Heitor dos Prazeres, que vão aparecendo nessa forma quase labiríntica aí dessas paredes de terra que eu vou distribuindo no território.
E saindo do Cais do Valor, já a caminho da Pedra do Sal. E essa entrada aqui chega na Pedra do Sal. E aí, falando um pouco desse percurso todo, né, e de arquitetos que eu admiro e artistas que eu admiro, acho que duas formas de sensibilizar o olhar, né, porque tudo isso é uma busca de apreender um pouco mais uma sensibilidade, de entender um pouco mais como que passamos uma narrativa arquitetônica que é uma preocupação bastante pessoal. Algumas imagens de referência, assim, de arquitetos que eu admiro, que tem o Henrique Miralles, né? Esse projeto é uma intervenção em Barcelona, que ele usa o conceito das asas de Ícaro, é super interessante. Carlos Scarpa, que é um arquiteto que eu sou muito fã, ele trabalha com intervenções dentro de espaços mais antigos, né? Ele é um arquiteto de Veneza, então ele tem, por exemplo, o Castelvecchio, que é uma obra medieval, e ele coloca uma intervenção moderna, né? Com concreto aparente, com aço cortem, e ele faz isso com uma delicadeza muito impressionante de juntar, né, duas épocas numa sensibilidade muito incrível. O Peter Zumthor também, Richard Serra e a Carla Joaçaba, nossa arquiteta brasileira, que também tem essa riqueza nos detalhes e nessa sensibilidade no olhar. Então, eu acho que esse caminho que eu fui escolhendo para me fomentar um pouco mais como arquiteta, saindo um pouco mais dessa rigidez que às vezes tem a arquitetura dentro de escritórios, dentro de como você trabalha às vezes de uma forma muito mecânica, né? Eu acredito que o cinema me ajuda a observar a como formar narrativas e a como chegar perto disso aqui que eu estou mostrando para vocês. E é isso que eu tenho para mostrar. Paulo, obrigado. Muito obrigado. Acho que a gente pode conversar depois, né? Já colocaram algumas questões aqui, o Edivaldo. Mas o que você acha, Dani, Paulo? Eu acho que é legal a Dani ela apresentar agora e depois a gente tem uma conversa aberta. Podemos Acho então, que Dani? pode ser assim. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo, à vontade. Vocês estão vendo? Ah, tá compartilhando, tá abrindo. Pronto, estamos vendo, Dani. Estão me ouvindo também, né? Estamos ouvindo também, perfeito. Rapidinho, Dani, antes de você começar, eu estou lembrando agora que nós temos alguns convidados que não são da faculdade. Então, só relembrando, gente, quem quiser ter um aproveitamento maior da apresentação, para ter uma visualização mais plena da tela, é só clicar nesses 3 pontos que vocês estão vendo, mais ações, e escolher a opção tela inteira. Assim vocês veem a tela inteira, né? A tela da Daniela ampliada. Dani, desculpa interromper, fica à vontade. Não, tranquilo. Então, gente, boa noite. Queria agradecer o convite. Para mim é bem legal estar batendo esse papo. Eu só acho ainda muito estranho esse universo virtual, da gente estar distante. Eu gosto do contato físico.
E a minha fala, assim, que eu preparei hoje para vocês, era até um pouco que eu gostava de falar quando eu dava aula para o primeiro período de arquitetura. Eu fui professora, agora eu estou no doutorado, mas há 2 anos atrás, nem sei, há uns 3 anos atrás, eu estava em sala de aula. E quando eu dava aula para o primeiro período, eu sempre gostava de dizer que quando a gente estuda arquitetura, a gente aprende a fazer arte, porque o processo de arquitetura ele é muito similar ao processo de criação dentro de qualquer campo, não só o artístico, eu acho que em outros também. E aí, quando a gente pensa em arquitetura, eu acho bem curioso, né? Vocês já pararam para pensar o quanto as almas de artistas acabam entrando no curso de arquitetura? Eu acho que o curso de arquitetura, como curso superior formal, acaba magnetizando essas pessoas que estão lá meio perdidas, não sabem o que fazer, e a arquitetura como arte. Dani, rapidinho. A sua câmera está fechada, tá? Só para você saber. E você parou de compartilhar a tela. Então, não sei se você está ciente. Não parei de compartilhar a tela. Será que aconteceu alguma coisa? Vocês estão vendo, gente, a tela da Daniela? Sou só eu que estou com problema? Eu não estou vendo também, não. Tá, então parou, Dani. Então vamos resolver. Será que eu cliquei em alguma coisa? É possível. Agora sim. Agora tá. Agora eu entendi sua pergunta. Você estava fazendo essa pergunta, né, Dani? Tá. A pergunta que eu fiz foi: vocês já perceberam como o curso de arquitetura, enquanto educação formal, acaba atraindo as almas de artista? Eu acho que a gente sente muito isso pelos colegas de faculdade, e aí vocês podem pensar dentro do universo de vocês, mas eu acho que formalmente é um curso que atrai artistas, porque a gente ainda vive numa sociedade que fazer um curso superior é uma coisa bacana, e eu até acho que é bacana, eu não acho que não seja, não. Inclusive, eu estou aí nessa estrada há alguns anos. E aí, como o universo das artes é muito fragmentado, eu acho que a arquitetura atrai e eu acho que ensina muito também a gente. Então, ser artista e estudar arquitetura, eu acho que traz para a gente uma bagagem de ferramentas que pode ser aplicado em diversos campos. E eu sinto muito isso na minha vida. Eu tenho feito essa reflexão e aí eu vou explicar meu percurso a vocês. Mas aí eu trouxe alguns grandes artistas que estudaram arquitetura, só para a gente se conectar a isso. Tem Chico Buarque, que é bem famoso, né, por ter... Ele, na verdade, parece que não concluiu o curso, mas ele começou a arquitetura. Tem também o cartunista Chico Caruso, e aí o nosso grande cineasta Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus e Dois Papas. E aí eu acho que esses filmes, eles são muito legais para a gente pensar como é um diretor de cinema que tem uma visão de arquiteto. Não sei se vocês assistiram dos dois, é bem provável que sim, mas tanto Cidade de Deus mostra a estrutura, o espaço, a questão da fotografia, das cores, e Dois Papas é espaço, o tempo todo espaço, porque Roma é muito espaço, né? E aí eu sinto que Fernando Meirelles, ele, por ter total essa visão de arquiteto, ele vai aproveitar isso visualmente na obra dele. E aí eu queria contar um pouquinho o meu percurso, porque talvez alguém se identifique de alguma maneira com isso. Quando eu era criança, eu sempre gostei de criar personagens, de interpretar personagens. Ficava dizendo que quando eu crescesse ia ser atriz, esse tipo de coisa. E meu avô paterno era escritor, ele não está mais por aqui. E aí eu gostava de escrever também, de brincar de escrever, porque meu avô era escritor e eu tinha essa referência. E aí, com 7 anos de idade, eu escrevi uma historinha e ele publicou num jornalzinho que ele editava na época. E aí, durante a adolescência, eu comecei a estudar teatro, mas
era um universo que ainda me sentia um pouco distante, talvez até porque não era algo socialmente percebido como legal, tipo, o artista morre de fome, esse tipo de coisa. E aí, fiz faculdade de arquitetura, eu acho que eu me apaixonei muito pelo curso, pelo processo. Para mim, assim, a melhor parte da faculdade de arquitetura e do mestrado e do doutorado são as pessoas que a gente cria relação, porque realmente são pessoas muito de ideias e de ética, muito próximo a mim. Então, uma das grandes felicidades de ter estudado arquitetura foi ter me conectado com as pessoas que eu conheci nesse percurso. E aí, durante a faculdade, já no trabalho de graduação, eu fui começando a pesquisar o universo da moradia social, que é a pesquisa que eu continuo até hoje. E aí eu fiz meu TCC nisso e fiz seleção de mestrado para o UFRJ. Conheci João no mestrado e aí continuei minha pesquisa no universo da habitação social e das políticas habitacionais, mas fazer mestrado foi um momento que me reconectou muito com uma introspecção criativa, de escrever, principalmente. Então, durante o processo de mestrado, eu fiquei muito apaixonada pela escrita. É difícil, até engrenar foi difícil, mas eu gostava muito de passar semanas e semanas escrevendo a minha dissertação. Então, foi um momento que eu me reconectei com isso. E eu sempre fui muito apaixonada por teatro desde criança. Como eu fiz mestrado no Rio, eu também tive a oportunidade de ir a muitos teatros, ver muitas peças. Eu fazia isso sempre, porque era algo que, para mim, era uma paixão. E aí, quando eu estava fazendo o mestrado, eu também senti muita saudade, assim, de pensar em mim como atriz. E aí eu fiquei com aquela ideia martelando na minha cabeça, né? Quando eu terminei o mestrado, eu fui dar aula, que é essa foto com as professoras, eu dei aula na Unifavip, em Caruaru. E aí, nesse momento, eu estava formada, com mestrado, carteira assinada, eu falei, vou estudar teatro. E aí, depois que eu tomei essa decisão de vou estudar teatro, algumas portas foram se abrindo para mim, que mudou totalmente a visão que eu tinha do que eu quero fazer no futuro. Eu sinto que foi meio que um estalo para eu mudar de direção. Fazendo teatro, eu percebi que eu tinha muita habilidade com a escrita dramatúrgica. Teve uma ocasião que eu fiz um curso de teatro aqui em Recife, na Escola Fiandeiros. Fiz a primeira turma, que a apresentação foi essa, aqui, a fotografia que está aí. E a segunda turma, que era iniciação nível 2, a professora dividiu a turma em 2 pedaços e pediu para cada pedaço produzir uma peça curtinha, como se fosse um esquete, uma peça. E aí eu pedi para escrever, porque eu tinha a intuição de que, de repente, eu conseguiria fazer isso. E aí foi onde eu realmente entendi que eu tenho habilidade para escrita dramatúrgica, porque eu fiz muito fácil, o texto ficou muito legal, as pessoas acharam engraçado, divertido. E depois disso eu pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Já que agora eu quero ir de vez para o teatro, para o cinema. Peguei esse momento e fui investindo em cursos, que é o que eu tenho feito até agora. E deixa eu tomar uma aguinha. Me organizei para fazer doutorado, porque eu tinha a ideia que eu queria terminar também esse percurso acadêmico. Eu não sei ainda se eu quero ser professora novamente, isso é um processo de construção para mim. Mas eu fui investindo na educação, né? Fiz alguns cursos livres de teatro, de interpretação, de roteiro. E aí comecei a escrever de forma independente também. Até que durante o doutorado eu tive alguns outros insights e acabei vinculando a minha tese um pouco à dramaturgia e ao roteiro. Mas no curso eu escrevi uma peça de teatro que se chama Eu Sou o Homem,
E aí eu mandei para um concurso aqui do governo do estado de Pernambuco e ela recebeu um prêmio na categoria teatro adulto, que é essa foto que está aí. E aí, dentro dessa minha percepção, eu fiquei, assim, num tempo meio em conflito. Poxa, não era para eu ter feito arquitetura. Eu devia, desde nova, ter investido em outro caminho, porque eu me desconectei desse lado artista. Eu achava que, se eu tivesse seguido isso, talvez eu já tivesse mais estabelecida nesse momento. Mas aí, depois eu fui pensando, poxa, tudo que eu uso hoje em dia no meu processo de criação, que inclusive eu fiz roteiro também na escola Darcy Ribeiro, me formei em roteiro. Tudo que eu faço hoje em dia, eu sinto que eu trago as coisas que eu aprendi em arquitetura, a visão espacial, o processo de você conseguir enxergar algo. E aí eu trouxe alguns pontos para conversar com vocês disso, que eu acho que o método de arquitetura ele pode ser aplicado a qualquer arte e a gente vai conseguir criar para qualquer campo baseado nessas coisas que a gente treina tanto na faculdade, passa anos projetando quando você vai para escritório. E aí, se a gente pensar, qual o processo de projeto? Né? A gente começa fazendo um estudo preliminar, um estudo de caso, um anteprojeto, depois o projeto executivo. Qualquer processo de planejamento dentro do campo artístico, que o meu caso, por exemplo, roteiro, dramaturgia, ou até direção, quando eu tenho me aventurado nesse campo, vai totalmente dentro dessas etapas. A gente não consegue criar quando a gente não segue meio que esse passo a passo, que é o mesmo passo a passo de projeto. Eu acho que arquitetos, eles desenvolvem muito essa capacidade de planejamento. Projetar é planejar e planejar é criar. Então, quando você vai fazer uma música, uma poesia, escrever um livro, tudo vai para esse processo de planejar, de visualizar, de corrigir, de rearrumar. E para mim, isso sempre remete a espaço. Eu acho que Paula falou uma coisa legal, que espaço é narrativa, e eu acho total isso. Espaço é narrativa, para mim tudo é narrativa, na verdade. E eu acho que a arquitetura vai dando essa capacidade da gente enxergar essa narrativa nos pequenos detalhes. E aí a gente cria também essa visão de futuro, né? Essa habilidade de enxergar algo a partir de uma ideia. A gente entra na faculdade já começando a desenvolver isso. E quando a gente sai, eu acho que a gente sai com essa capacidade de pensar em algo e ver isso pronto. E qualquer campo artístico, essa visão de futuro que a gente desenvolve no processo de projeto mesmo, ela é muito valiosa. E eu acho que quando a gente olha para música, para literatura, para artes plásticas, para teatro, para cinema, todos esses campos artísticos, eles se desenvolvem a partir de uma estrutura, de um percurso de início, meio e fim, de ritmo, de harmonia. Então, quando a gente aprende a equilibrar esses elementos, eu acho que a gente traz muito para qualquer criação que a gente queira trabalhar. Por isso que o cinema está tão ligado à arquitetura, né? Porque são cores, são espaço. Então, estudar arquitetura eu acho que ajuda muito nessa composição de narrativas tridimensionais, visuais. E aí, a minha tese, dentro disso, ela vai muito para esse caminho, né? Eu entrei no projeto de doutorado para continuar uma pesquisa mais formal sobre a política habitacional. Eu queria debater como a ausência da política habitacional na esfera local era prejudicial para as famílias que dependem de uma política mais efetiva. E aí, dentro desse processo, eu fui entrando em contato, minha orientadora é Luciana Andrade, ela trabalha muito com ocupações. E aí eu estava fazendo uma disciplina dela
que a gente discutiu ocupações e eu fiz um estudo até sobre uma publicação que era de um laboratório da UFMG, que eles apresentavam as ocupações e o percurso que eles tinham feito, os trabalhos de integrar arquitetos, moradores, para criar espaços. Dentro disso, quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei pensando, caramba, isso daria um filme massa. E, embora tenha, assim, alguns poucos filmes sobre ocupação, tem um, inclusive, que eu uso no meu projeto de tese, que é o Era o Hotel Cambridge, ainda é algo que é pouco falado, assim, dentro do mundo audiovisual, né? E aí eu tive esse start. Poxa, eu podia já, nessa época, eu ainda não estava estudando roteiro na Darcy Ribeiro, e aí eu fui estudar roteiro já também como uma iniciativa para associar meu projeto de tese a essa linguagem cinematográfica. E aí eu pensei nisso, vou investir nesse caminho de fazer uma união da minha pesquisa dentro do campo da moradia social com uma linguagem cinematográfica, dramatúrgica, que é algo que eu estou estudando mais recentemente. E aí foi isso. Acabei usando um autor que se chama Bruno Latour, que ele fala que a narrativa é uma forma muito interessante da gente apresentar realidades ou mergulhar em realidades. E aí, realidades, a gente fala sempre entre aspas, porque essa palavra realidade é meio complexa, né? O que é realidade? E aí ele fala que, historicamente, a narrativa ela tem uma capacidade antropológica de mostrar uma questão a partir de diversas perspectivas. E a crítica dele, a teoria que ele desenvolveu se chama teoria ator-rede. É que dentro do processo de industrialização, né, a ciência da gente ela ficou muito fragmentada em estudar pequenos pontos da realidade e isso faz com que a gente tenha dificuldade de enxergar o todo. E aí ele defende um método que tenha uma aproximação mais antropológica, que tenha a capacidade de ver o todo. E aí ele vai citar a narrativa e a narrativa ficcional como um caminho para isso. E aí, na minha tese, eu utilizo totalmente um método que é calcado na narrativa. Eu chamo a minha tese de projeto filme, porque, para mim, um roteiro é um projeto de filme. É exatamente a mesma coisa. A gente começa lá do estudo preliminarzinho, que é uma sinopse, e aí a gente vai evoluindo para um argumento, que talvez seja um anteprojeto. Depois do argumento, a gente vai para o que a gente chama que é escaleta, que é desenhar as cenas todas, assim, passo a passo. Algumas pessoas chamam, tem escaleta, storyboard também, que são processos semelhantes. E aí o roteiro técnico mesmo é muito similar a um projeto executivo, que é o projeto lá, o seu projeto do arquiteto, detalhadinho, dizendo cada coisa como tem que ser executada. E aí, se a gente pensar em termos de projetos complementares, o projeto de arquitetura vai depender do projeto de estrutura, de hidráulica, de elétrica, e aí vem todos os outros campos do cinema, que é a direção de arte, a própria direção de fotografia, a atuação, enfim. Para mim, o processo de fazer roteiro é muito semelhante ao processo de fazer projeto. E a minha ideia de tese vai nesse caminho. O que eu estou montando, ainda estou em processo de desenvolvimento, é fazer uma pesquisa a partir de uma sinopse que eu já criei sobre uma menina que eu chamei de Joyce, que ela cresceu numa ocupação e ela cresceu nessa ocupação porque o edifício que ela mora foi ocupado há 20 anos atrás. Isso é um caso real que tem perto da Praça Tiradentes, ali no Rio de Janeiro. Só que até hoje essa moradia ela não foi formalizada, porque há diversos impasses judiciais. E aí ela está também fazendo mestrado para fazer um link com a ciência, e ela, junto com um grupo de... gente, esqueci agora a nacionalidade. Ali da América Latina, que tem muito no Rio de Janeiro, depois eu lembro.
E aí, junto com um grupo de imigrantes, Bolivianos, talvez. Não é É muito boliviano. boliviano. Não? Não é. A minha memória é péssima, mas se eu lembrar, tá. E aí, junto com esse grupo de imigrantes, ela vai ocupar um edifício também abandonado no centro do Rio. É um projeto ainda que eu estou desenvolvendo, mas eu quero tratar dessas questões que eu estudo de forma já há muito tempo, que é moradia e política habitacional a partir da narrativa. Então é isso, gente. É esse processo que eu venho percorrendo e acho que a arquitetura, embora eu tenha negado a princípio, me fez perceber que me ajuda muito nesse processo de criação do cinema, do teatro. É isso. Obrigado, Dani. Obrigado e Nada. parabéns. Eu estou aqui no celular, gente. Eu estou com pequenos problemas técnicos na internet. Então não reparem não que eu devo estar de lado para vocês, né? Bom, colocar aqui algumas questões. Vamos então abrir para conversa, né? Eu vou começar pelo Edivaldo, porque nada mais justo. Ele foi o primeiro a perguntar aqui. Quem quiser pode ir colocando ou então levantar a mão, tá, gente? Quem preferir falar, ao invés de escrever, só levantar a mão que a gente abre para vocês. Então, Edivaldo colocou aqui, meninas. Todo o seu trabalho nesse projeto foi baseado em pesquisa histórica. O quanto importante é a pesquisa para a cenografia cinematográfica? E até onde cabe a sua liberdade no preenchimento das lacunas? Ele terminou com um ponto, mas eu entendo que é uma pergunta, Paulo, para a zona portuária, né? O quão importante é a pesquisa para a cenografia cinematográfica? A gente vê muito isso na Globo, né, aqui no Brasil. Eu sei que tem muitos cenógrafos que fazem uma pesquisa histórica profunda. E até onde cabe a liberdade de criação no preenchimento dessa pesquisa? A pergunta é para você, Paulo. Vamos fazer logo todas, né? E depois eu acho que a gente pode voltar para os meninos. Podemos? Outra pergunta dele. Ele faz ciências contábeis, o Edivaldo. Você consegue com facilidade, Paula, ficar dentro do orçamento planejado? E aí eu acho que a Dani também, né? Embora a Dani não tenha falado tanto em cenografia, quando vocês fazem uma produção, eu já vi um filme, um curta-metragem da Dani, vocês conseguem ficar dentro do orçamento? Na obra é um desafio imenso, né? No filme, imagino que também seja. E aí ele coloca aqui ainda um comentário. Alguns arquitetos destacam-se pela genialidade e coragem para inovar, criando verdadeiras obras de arte. Algumas chegam a transformar-se em referência turística de uma região. Quais arquitetos vocês consideram destaque hoje? A Paula colocou, né, os arquitetos que ela usou, inclusive, no TCC. Dani, fique à vontade também para comentar. Bom, a pesquisa histórica é muito importante, né? Esse meu projeto final, eu tive um orientador muito maravilhoso, que é o Gustavo Peixoto, e ele tinha uma sensibilidade de me permitir também esse tempo de fundamentação. Na UFRJ a gente trabalha com TFG1 e TFG2, então o TFG1 serve como fundamentação e o TFG2 funciona para você ir adiante com o projeto. E, obviamente, os professores são ansiosos, né? Eles querem ver planta, querem ver tudo isso já de imediato. Então, eu tive um processo de paciência, até porque eu não sabia aonde exatamente eu chegaria com o meu planejamento do que eu queria fazer nessa intervenção. E tive esse orientador muito bom que foi me conduzindo e foi me permitindo também esse tempo de fundamentação, que é uma coisa que existe no cinema, né? Tanto em cenários históricos de filmes de época, são coisas que eu nunca fiz, mas que exigem, sim, um cuidado, né? O que você está narrando quando você está falando do início do século XX, o que você está narrando quando você está falando do início do século XIX, enfim. A pesquisa é fundamental, tanto na cenografia, quanto no roteiro, quanto em várias figurinos, né? Em várias outras questões, assim. E a liberdade do cinema, eu acho assim, ele é muito montado de cena a cena, né? Então, os objetos que você tem a partir dessa pesquisa, que você consegue dentro dessa pesquisa, você, na hora de montar a cena, você monta o que você quer passar naquela cena.
a partir desses objetos, a partir dessa pesquisa, a partir de tudo isso. Então, a liberdade de criar, ela é quase que ao vivo no cinema, na minha visão, assim, ela é o tempo todo, né? É um trabalho também complexo, o cinema. Você trabalha 12 horas no set, em pé, e cada plano, cada cena, você está montando aquela imagem que vai mostrar na câmera. Tem um projeto chamado A Revolta dos Malês, que foi filmado pelo meu namorado, Mário Franca, e eles tratam também de uma outra época, e eles usam uma linguagem bastante teatral, assim, no cenário, na luz, é uma luz bem escura também, naquela onda do baile de máscaras. Então, às vezes, você não precisa ter um cenário incrível da Globo, você pode trabalhar com uma luz mais teatral dentro da imagem. Então, tem essas liberdades narrativas para transformar aquilo e te levar a uma determinada época. Eu sigo nas respostas? Ou a Dani fala um pouco? Pode seguir, depois acho que eu falo, pode ser que fique melhor. Tá bom. Bom, em relação ao orçamento, é um desafio. Os trabalhos normalmente são de baixo orçamento, pelo menos os trabalhos dos quais eu já me envolvi são produções brasileiras independentes. Então, aquele curta-metragem que eu mostrei para vocês, a gente tinha um orçamento para pagar cenografia, figurino, mas os atores não receberam, eu não recebi, a gente fez super no amor. A gente usa, por exemplo, aquelas portas coloridas que vocês viram, foi da minha casa. A cenografia da cozinha e do quarto foi no apartamento de uma das atrizes. Então, dependendo do tamanho do filme e da quantidade de grana que você tem, a gente tem que ir se articulando. Eu acho que a arte é o setor que mais pode explodir esse orçamento, se você não tiver uma boa organização, né? Como a Dani falou, esse planejamento que a gente tem como arquiteto, que a gente aprende a trabalhar dentro dos orçamentos de obra e tudo isso, é uma coisa que é aplicado ao cinema. Então, eu já ouvi aulas de diretores de arte, que são arquitetos, que eles usam uma planilha de obras, quase, para poder controlar esse orçamento, para também poder controlar o tempo de execução de cada cenário e tudo mais. Então, isso é uma coisa que, como conhecedores da arquitetura, ajuda a gente. Às vezes passa o orçamento, mas a gente tem que trabalhar dentro de uma margem, né? E aí tem a produção também, que é o setor que contrata, que é o setor que cuida dessa coisa mais financeira, que vai tentando controlar isso. E é um desafio criativo o orçamento, né? Então, quando você tem pouco orçamento, você tem que se desenvolver dentro da matéria, dentro do que você pode criar naquele espaço. Isso tudo vai resultar no filme, né? Um filme de Hollywood é uma coisa e um filme brasileiro é outra coisa. Então, eu acho que o orçamento é um desafio criativo também dentro disso, né? Mais do que na arquitetura, porque a arquitetura é um pouco mais longo o processo, né? A gente já sabe quando a corda vai estourar, porque, sei lá, o concreto não chegou, a parede caiu, ou alguma coisa mais grave aconteceu. No cinema, a gente não tem tanto essa margem de erro, a gente tem que formar os espaços dentro daquela narrativa e dentro daquele orçamento no melhor possível, né? Tentando não deixar a coisa transparecer que é barata. Isso é um desafio criativo, onde até a fotografia trabalha junto e tudo mais. E a última questão, desculpa, eu acho que eu me esqueci. Da arquitetura. Foram vários, né? É a referência, né? A última foram as referências. Acho que você As referências. É isso, eu acho que as referências é o ponto alto que a gente tem que seguir, né? O que move o nosso coração, independente da referência ser de qualquer tipo de arte. Eu acho que as referências são o que nos mantém aí no caminho de trabalho, é o que dá um pouco mais de gás, são pessoas que você admira, que chegaram lá. E quando você estuda mais profundo essas referências, por exemplo, o Scarpa, ele trabalhava com os artesãos do vidro, ele tem algumas obras de quase umas esculturas assim, em vidro.
A Lina Bobardi também, né, produzia joias e tal. Então, acho que dentro das referências, além de só dessa imagem final que a gente vê do arquiteto ali sendo incrível, é legal sempre entender também o percurso que ele teve ali. E normalmente os arquitetos que eu mais admiro também tiveram um percurso pela arte, pelas esculturas, pela cenografia. Então, eu acho que mais do que só uma imagem que te dá inspiração, é também o personagem ali que te dá inspiração para seguir um determinado caminho e você chegar até o ponto que você admira, né, dentro desses lugares, tanto no cinema quanto na arquitetura. Dentro, assim, do meu campo de trabalho, que ultimamente tem sido mais roteiro e até direção, em algum sentido, eu sinto que a pesquisa e o orçamento para compor são gargalos, né? E aí eu queria falar dessa peça que eu escrevi, que se chama Eu Sou o Homem, e outra que eu criei recentemente, que uma já é bastante diferente da outra, justamente por essas questões. Eu acho que as duas, elas partiram de um processo de pesquisa muito semelhante. Para criar ambas, eu conversei com muitas pessoas. A primeira, Eu Sou o Homem, ela fala muito de como a construção do machismo afeta todos em nossa sociedade. E aí, para criar, eu fiz pesquisa mesmo, conversei com um monte de pessoas, e a partir das histórias que eu fui ouvindo, eu fui compondo as cenas, e as cenas, elas ainda têm mecanismos de recursos audiovisuais, de, por exemplo, a primeira cena, ela começa com uma live no Instagram, que o personagem anuncia um suicídio. E toda a cena, ela vai fazer essa conexão com mecanismos de internet e ela vai trazendo essa linguagem. Mas quando eu orcei essa peça para colocar ela nos palcos, né, que ela está inscrita no edital, foi muito caro, porque eram recursos demais e ela também era uma peça que tem cerca de 12 atores. Dá para fazer ajustes quanto a isso, porque as cenas elas são independentes, mas é um produto que, para ele acontecer, precisa de muito dinheiro, e a gente está num momento que é muito difícil agora. Né? E aí, esse ano, até escrevi uma peça também, ela está nesse mesmo concurso, e aí essa eu já fiz assim, um monte com recursos muito menores, já para facilitar que ela possa receber algum apoio para ser executada. Então, eu acho que até como estudante de arquitetura a gente vive isso, né? Durante a faculdade a gente tem possibilidade de fazer projetos maiores e criar de forma mais livre, mas aí quando a gente tenta colocar isso na vida prática, na realidade, o projeto ele vai ter que atender um orçamento. E a gente se ajusta a isso. Eu acho que isso não é um problema. É uma forma só de você criar dentro de alguma perspectiva. Acho que é por aí. E sobre referências, eu acho que quando eu estou pensando em algum projeto, algum filme, alguma obra para o teatro, vai depender muito da linguagem que ela tem, e a partir disso eu vou imaginando referências. O meu TCC de roteiro da Escola Darcy Ribeiro tem o apartamento da personagem principal, eu já imaginei uma estética bem modernista para ele, um apartamento antigo. E aí, quando a gente vai para esse lugar, vão ter referências de época, de alguns arquitetos. Eu sinto que é mais nesse caminho. Massa demais. Valeu. A Paula falou do Gustavo, né, Paula? Eu não posso deixar de cumprimentá-lo, porque ele está aqui no chat. Gustavo, bem-vindo. Convidei. Gustavo foi meu primeiro professor de História da Arquitetura no primeiro período e me levou para conhecer a Pedra do Sal. A gente fez uma visita na zona portuária, aquele percurso do seu vídeo, Paulo, eu fiz com o Gustavo. Então, Gustavo, bem-vindo, fique à vontade, tá? Se você quiser
conversar, debater, abrir o microfone. E aí eu lembrei de outro professor, Paula, o William Bittar. Não sei se você chegou a conhecer, Daniela. O William Bittar deu aula de arquitetura no Brasil. Uhum. E ele falava o seguinte, que as artes, em geral, começam na literatura, porque basta uma pessoa, né? Assim, basta um trovador e a arte começa na literatura e os movimentos de vanguarda começam na literatura. Seja o romantismo, seja o barroco, e depois da literatura ele vai para a pintura, que já envolve um pouco mais de dinheiro, né? Depois para a escultura, e que a última arte vai ser a arquitetura. Então a vanguarda começa na palavra e termina nos edifícios, porque é muito caro, né, você construir. Por mais que você seja um artista de vanguarda, você não vai sozinho levantar a sua casa, o seu edifício. Mas ele não fala do cinema, o Bittar. E eu acho que o cinema talvez fique nessa questão dos custos que o Edivaldo colocou, para e passo com arquitetura, né? Hoje em dia menos, porque a gente tem as webcams, mas também é uma arte que não se faz sozinho, assim como a arquitetura. Eu lembro que se dizia, quando eu estava na faculdade, que 1 metro quadrado de construção envolve pelo menos 30 profissionais para construir aquele metro quadrado. E a minha irmã também chegou a trabalhar com cinema, né? Amiga da Paula, e ela desistiu por isso. Ela falou, João, é uma loucura. A produção é uma loucura. Eu imagino que assim como um canteiro de obras, né? Eu nunca trabalhei com obra, eu corro talvez por causa desse estresse. Acho que tem isso em comum, né? É uma arte produzida em grandes equipes, envolve grandes custos, tem que ter uma articulação de muita coisa, uma conjunção de fatores. E aí, assim, já é uma questão que eu coloco para vocês aqui a partir dessa conversa do William Bittar. Vocês veem alguma sintonia, hoje em dia é possível a gente enxergar entre os movimentos artísticos e entre a arquitetura e o cinema? Né? Porque pensando, por exemplo, na Semana de Arte Moderna, que todos nós aprendemos lá na escola, tinham lá os poetas, né? Sobretudo os poetas, mas os escultores, não tinha nenhum arquiteto. Lúcio Costa conhecia a turma, mas ele vai entrar um pouco depois, alguns anos depois, ele vai entrar nesse movimento. E aí depois do modernismo, veio o pós-modernismo e tudo se bagunçou, né? Será que hoje em dia a gente conseguiria, por exemplo, ver o deconstrutivismo no cinema? Não sei, estou provocando aqui, tá, meninos? Eu não conheço cinema, se falar alguma besteira. O parametricismo no cinema, vocês conseguem ver, assim, alguma relação? Essa é uma provocação que eu trago. Outras questões. Ah, Dani, eu lembrei, talvez sejam os peruanos, né, Dani? Tem um monte de peruano lá em Copacabana. Haitiano, lembrei. Haitianos. Eu não cheguei a encontrá-los no Rio. Uma coisa que você Tem. falou, Dani, que eu me identifiquei muito, são esses arquitetos que, na verdade, eles seguiriam talvez por outros campos artísticos. Eu encontrei muito isso na faculdade, muitos amigos músicos, né, que às vezes não queriam nem fazer arquitetura, e às vezes eu acho que muitos optam pela arquitetura até pelos pais, né? Assim, pai, eu quero ser músico, eu quero ser ator. Não, vai fazer arquitetura, então. Né? Se você quer ser cineasta, vai fazer arquitetura, que é como se fosse uma arte, vamos dizer assim, mais careta, né? Talvez, assim, que desse mais futuro para a classe média. Então, eu vejo isso, e eu vejo isso nos alunos que procuram curso. Eu mesmo encontrei um menino que queria ser ilustrador. E aí eu falei, não, você quer ser ilustrador? Faz arquitetura. E aí depois da arquitetura você pode virar ilustrador. Uma vizinha minha, com 15 anos, está em dúvida entre moda e arquitetura. Eu falei, não, então faz arquitetura. Eu tenho um monte de ilustrador que fez arquitetura, e tem estilista que fez arquitetura, e eu também, eu não sou desse caso, né? Eu sempre fui mais quadrado, mas eu me aproximei das artes no curso da arquitetura, né? Então eu acho que a gente desenvolve uma sensibilidade no olhar para o cenário, para a fotografia, para o movimento da câmera e até para as referências, como vocês colocaram, porque tudo para um arquiteto pode virar referência, né? Um jarro, um filme, uma música, enfim, é isso. E aí, lembrando também do espaço como narrativa que a Dani colocou, eu lembro de dois colegas, também que foram alunos do Gustavo, que estavam assim, entre os mais destacados, a Priscila Colli e o Felipe Guimarães, que ganharam um concurso para os pilotis da FAO, escreveram de arquitetura como se fosse uma narrativa. Então, cheguei na faculdade, estava tudo diferente. Atravessei os jardins e encontrei. Então, eles foram descrevendo o espaço como se fosse um sonho. E foi até a Priscila, eu lembro que eu conversei com ela. Até hoje ela escreve, gosta muito de escrever e ganhou o concurso na escrita, né? Muito mais do que no projeto. Era aquele projeto bem diagramático, mas foi a escrita que eu acho que
levou. E aí eu queria pedir uma ajuda para a Dani, talvez, nesse sentido, e para a Paula, porque, em geral, nós temos dificuldades para defender os projetos, né? O texto do memorial, a descrição do espaço. Eu vejo muitos alunos não só descrevendo o espaço, como apresentando os projetos, como quem lê um livro, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então você começa, aqui é o depósito, aqui é a cozinha, aqui é o corredor, assim, lendo um livro exatamente. E aí, Dani, talvez, Paula, como descrever esse espaço? Como construir essa narrativa do espaço? Até uma dica para mim, né, e para os nossos alunos. Você vai apresentar o seu projeto. Como apresentar o seu projeto? Como descrever o seu projeto? Né, como quem narra um percurso. E assim, por enquanto é isso, tá? Acho que... E alguém colocou aqui, acho que o Edivaldo, deixa eu... Ah, tá, a Carla colocou, né, que queria fazer artes. E o Edivaldo, o Júlio César. Sinto que dentro do espaço cinematográfico é possível utilizar a arquitetura como forma e proposta de revitalização urbana. Por isso, seria importante um incentivo de órgãos governamentais e até independentes para que essas obras com este gênero possam se desenvolver. O cinema tem o poder de transformar a mente das pessoas e até mesmo educar para uma cultura mais intelecta e ética. Existe algum projeto nesse sentido que vocês conhecem ou já trabalharam com algo parecido? Desculpa, gente, é uma pergunta muito longa, né? Se vocês quiserem ler para responder, fiquem à vontade, mas eu vou tentar colocar de novo aqui no encadeamento. Seria importante o incentivo dos órgãos governamentais para obras como esse gênero, né, de mudança, de transformação, tanto o cinema quanto a arquitetura. E tem algum projeto que vocês conhecem nesse sentido, de transformação, financiado por órgãos governamentais, do cinema e da arquitetura? Não sei se... Ô, Júlio, se você quiser ligar o microfone e falar, talvez seja mais fácil também, fique à vontade. Tá bom? Meninas, se quiserem comentar, senão eu tenho outras questões aqui também. Acho que eu posso falar outras questões e depois a gente volta, então tá bom. Paulo, em relação ao TCC, parabéns, tá, pelo seu TCC, parabéns, Gustavo. Eu lembrei de um outro TCC. Ah, tá, você tá sem mic. Beleza. Então, só falar aqui do TCC, do Rogério, um colega meu da Unipli, uma faculdade de Niterói, que ele fez o TCC dele em forma de filme. Então ele queria questionar a arquitetura da violência, né? Então, os condomínios murados, as cidades muradas, e ele tinha dificuldade em escrita. Então, ele fez um documentário, entrevistando os moradores dos condomínios, os professores do curso de arquitetura. E aí, assim, acho que é bem bacana a gente pensar nessa forma. O vídeo, ele comunica muito melhor o espaço, não é, Paula? Quando o aluno traz um vídeo do projeto, ou mesmo quando a gente está estudando uma referência, a gente vê um vídeo percorrendo o espaço, é completamente diferente de ver uma planta e ver um monte de foto, porque a gente tem um tempo, né? A gente tem essa quarta dimensão que é o tempo, que eu acho que também une a arquitetura e o cinema. São duas artes que trabalham com essa quarta dimensão. E aí eu lembro também do Gordon Cullen vendo o seu trabalho, né, Paula? A visão serial. Gordon Cullen defende tanto, de você avaliar o espaço a partir de vários frames. Isso eu acho que é bem interessante também. E aí eu queria pedir uma dica para a Paula também, já que eu pedi sobre a descrição do espaço. Nós agora, nesse momento de pandemia, temos produzido vídeos como entregas finais dos projetos. Então, ao invés do aluno apresentar no seminário, eventualmente ele tem feito vídeos. Inclusive, vamos fazer uma amostra integrada com outra faculdade, que vai ser a amostra de projetos integradores, no final do período, onde cada aluno vai ter que fazer um vídeo, que também tem a vantagem de ficar dentro do tempo, né? Entre 3 e 5 minutos. Não vai ter aquele problema do aluno que passa do tempo. Então, dicas, Paulo, que você daria para os alunos fazerem vídeos que possam apresentar os seus projetos de arquitetura. Como fazer? Porque os alunos têm reclamado comigo, ao mesmo tempo que a gente está cobrando, professor, eu não sou comunicólogo, eu estou estudando arquitetura e tenho que aprender a fazer um vídeo. Sabe, que chatice. Além de fazer o projeto de arquitetura, tem que fazer um vídeo. Como ajudá-los, talvez? João, essa dica vai ser muito válida, hein? Obrigado, que bom. Então, por favor, meninos. Muitas coisas. Eu acho que essa referência que você falou das vanguardas, né, que surgem na literatura e chegam até a arquitetura de maneira final, e do filme que consegue talvez unir isso, eu só consigo lembrar do Jack Tati, que faz o meu tio, né, o Monangle, que ele faz aquela crítica
da arquitetura mais fenomenológica, do cara que sobe, que gira um vidrozinho e que o passarinho canta, e da casa positivista ali, super moderna e com maquinário, e a pessoa aperta 30 botões para virar um bife. Então, ele tem uma crítica legal em vários filmes, né? Não só nesse, com essa arquitetura moderna mais seca, né? Mais fria, mais pesada, não sei. Sobre um negócio que não é financiado pelo governo, mas que teve um encontro legal, que a Dani até falou agora, dessa crítica social e organizada junto com o cinema, é o Hotel Cambridge, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um filme que foi todo feito dentro de uma ocupação em São Paulo, e eles fazem a parte da cenografia como intervenções espaciais mesmo, eles usam os personagens do filme como personagens reais mesmo. Então, ele é feito até um livro sobre esse filme, que é todo feito em desenho também, feito pelos alunos. É um estudo de não sei se é da USP, mas de uma... não, Escola da Cidade. Da Escola da Cidade, com professores de arquitetura e que vão fazer cinema dentro desse espaço que é formado de uma ocupação. É super interessante. O livro também tem ilustrações de alunos, pegavam, né, alunos que gostam de ilustrar, alunos que querem fazer figurino, alunos que querem fazer cenografia. Então, não é exatamente um investimento público, mas é um material super legal que une aí esses dois universos da crítica social dentro do cinema e dentro do espaço da arquitetura. Essa história da apresentação por vídeos, eu acho que a gente realmente, né, como aluno, a gente fica bravo, né? Tipo, eu tenho que fazer um puta trabalho, ainda tenho que aprender a fazer um vídeo, ainda tem... Mas, assim, sinceramente, a gente também tem que se desafiar ao novo momento que a gente está vivendo, né? A gente tem que aprender. Eu estou fazendo um projeto de um quarto e eu tenho que aprender a apresentar esse trabalho online, fazendo reunião, etc. Então, eu acho legal os alunos olharem isso como um desafio de aprendizado também, né? Apesar aí da loucura que é a faculdade, eu acho que é sempre legal a gente se desafiar, aprender a lidar com outras coisas. Eu fiz esse vídeo, o Gustavo até me sugeriu que a minha apresentação inteira fosse um vídeo, que eu não falasse nela, que eu fizesse uma gravação, que eu narrasse, que eu mostrasse as imagens e que fosse esses 15 minutos de apresentação de TFG inteiros em vídeo. Não foi um lugar que eu consegui chegar na época com o que eu sabia de projeto, de vídeo, etc. e tal. Então, eu consegui fazer essa parte de filmar o espaço, de colocar ali. O cinema traz essa questão mais individual, né? A gente sai um pouco dessa visão passarinho, você já começa a observar ali de uma maneira mais... de uma escala humana mesmo da coisa. Isso é muito legal da gente trabalhar na arquitetura. É óbvio que a gente tem que fazer planta, tem que fazer mapa, tem que entender uma dimensão espacial, mas é sempre bom a gente retornar ao nosso corpo, né? Entender como é que vai ser o meu caminhar aqui nessa cidade, dentro desse projeto, como é que eu vou entrar nesse edifício, como é que é essa relação. E o vídeo, ele tem muito a contribuir. Hoje em dia a gente tem tecnologias muitas para se melhorar dentro desse aspecto. Então, eu usei como é o nome? O programa da Adobe, enfim. Eu usei um programa muito simples de edição. Tipo, se você for fazer apenas uma montagem de corte e cola das suas coisas, tanto que eu não tenho animação no meu vídeo, né? Adoraria ter uma animação ali daquelas imagens entrando na cidade. Mas óbvio que a gente não precisa chegar nesse nível. Então, é sempre legal pegar um programa que é compatível com o seu computador, que é tranquilo, e trabalhar em cima dele sem muita coisa mirabolante. E montando, não é difícil a edição, né? Você monta, você corta, você pode colocar um som. É bem intuitivo para a gente que já trabalha muito com software de AutoCAD, de SketchUp e tudo mais. Então, esses desenhos para trazer narrativa arquitetônica é uma função muito, muito legal do arquiteto, né? De quando você se torna como profissional.
como você se faz expressar no mundo. Então, tanto a narrativa do seu projeto, você falou a história de ler o projeto como se fosse um mapa, né? Você tem que encantar com o projeto, né? Essa que é a questão. Você não pode ser tão técnico, apesar de ter que ser técnico, apesar de ter que ter uma função, o seu espaço. Esse espaço também tem que trazer um certo encantamento humano, de você querer estar ali dentro, né? Então, é claro que não precisa ser... Eu tenho medo de falar isso, as pessoas acharem que eu estou falando da Zaha Hadid, sei lá. Não é nada mirabolante, mas... o que você tem num banheiro que torna aquele banheiro mais especial do que um banheiro qualquer? Não sei, mas como que você narra os pontos fortes do seu trabalho, sabe? Apesar, ele é um espaço de 4x4, mas o que tem de criativo dentro desse espaço de 4x4, né? Então, a gente sempre tem que pensar um pouco no que movimenta aquele projeto, no que torna ele o seu projeto, no que torna ele único. E isso unido com a narrativa de como você vai apresentar isso. Então, tanto em desenho, quanto em vídeo, como na forma que você vai falar sobre ele. Eu acho que isso é arquitetura também, né? A arquitetura não é só você fazer planta e construir. É você imaginar o projeto, transformar ele num desenho e numa linguagem que você tem que passar para outra pessoa entender aquilo que você está dizendo. Então, se você fica numa maneira muito narrativa, que eu também já tive, né, no meu percurso de estudante, isso perde o encantamento e também não te dá tanta vontade de fazer. Esse meu TFG foi muito desafiante para mim. E eu posso dizer que é maravilhoso quando você chega numa conclusão que você gosta, assim, que te contempla, sabe? Então, eu acho que dentro da faculdade ela é muito cruel com os alunos, etc e tal, mas é legal a gente sempre olhar para a gente o que contempla, porque a gente está fazendo uma faculdade muito difícil. Então, agregar esses desafios mesmo, usar vídeo, usar croquis, se não quer usar planta de AutoCAD, né? Melhorar a narrativa que você tem do projeto para melhorar a conclusão que ele vai ter. Não sei, acho que eu divaguei muito, desculpa, mas... Eu concordo total com isso. É uma faculdade muito difícil, mas a gente sai com algumas habilidades, né? E eu acho, assim, que fazer vídeo é planejar. E a gente tem esse treinamento do planejamento, né? E transferir isso para o vídeo é pensar uma forma de comunicação também, porque o projeto é comunicação. Acho que vocês conseguem. É chato aprender coisas novas, mas no fim eu acho que vai ser algo que vai acrescentar no percurso de vocês como um todo. Até porque depois desse momento que a gente está vivendo agora, né? Acho que a era tecnológica, ela não, tipo, essas conversas virtuais, elas vieram para ficar. Eu acho que a presença vai ser possível, mas eu acho que essa forma de comunicação, ela provavelmente vai ser a massiva, mais presente, não sei. Acho que é legal e desafiador aprender, mas vocês conseguem. É um processo de planejamento, pensar o que faz primeiro, depois o que é que desse primeiro passo, o que vem depois. Se possível, escrever isso antes de colocar, porque fazer um roteiro também, escrever passo a passo, o que vai inserir a cada momento. Eu acho que a escrita pode ajudar vocês nesse planejamento. E aí, João tinha perguntado, né, como fazer a descrição de um projeto não tão técnica, né, como área de serviço e tal. O que eu posso falar disso é pensar nos sentidos, né? A própria arquitetura modernista, ela trazia muito para a questão dos sentidos, das formas, da luz, da cor, como você se sente naquele espaço. Obviamente que tem coisas que vão precisar ser descritas de formas mais técnicas, mas eu acho que em outras dá para adicionar uma poesia, uma sensação, pensar no que esse percurso do projeto, do início, meio e fim, ele pode
despertar no espectador. E aí, quando você se liga às sensações, aos sentimentos, talvez essa poesia ela apareça de uma forma mais fácil. Eu acho que pode ser um caminho assim para vocês se desenvolverem nisso. E aí João tinha falado também da sintonia, né, entre os movimentos artísticos e o cinema. Para falar a verdade, eu não tenho muito conhecimento técnico disso, mas quando você falou isso, João, lembrei muito de um filme que se chama Origem, que é dirigido por Christopher Nolan. Acho que o ator principal é Leonardo DiCaprio, e ele faz uma coisa meio deconstrutivista, não sei se é isso, mas ele tem narrativas acontecendo assim, paralelo, sonho, realidade, e talvez isso venha desse momento artístico, né, mais pós-modernista, desconstrutivista, mas eu não sei falar se é. Até vou colar aqui no link do arc dele que está falando sobre o filme. Acho que foi isso, né? Não sei se eu deixei de falar de alguma coisa. Gente, se alguém quiser falar, só ligar o áudio, tá? Não precisa nem levantar a mãozinha. Tem várias coisas aqui no chat. Então, vou colocar mais algumas questões e vou passar o chat para vocês, tá? Uma coisa que eu lembrei, a Dani agora falando, eu acho que essa dificuldade de executar uma obra ou construir um filme, é o Dogville, também pensei nisso. Tem tudo a ver com espaço também, né? Para quem não viu o Dogville, gente, vale muito a pena. A gente premia as ideias na arquitetura e no cinema. Era isso que eu ia dizer. Você premia um roteiro, né? Um roteiro de filme, um roteiro de teatro, premia um projeto de arquitetura e não necessariamente uma obra, né? Você não precisa da obra concluída, você premia a ideia. Então, são artistas que trabalham no campo das ideias pela dificuldade de executar a obra. E eu já vi uma definição também interessante de um cineasta que fez o filme do HU, do Hospital Universitário do Fundão. Já vou passar, Igor, que vale a pena. Que ele falou que os arquitetos e cineastas trabalham em sentidos contrários. O arquiteto, ele projeta em 2 dimensões para depois materializar esse espaço em 3 dimensões. E o cineasta, ele capta um espaço real para chapar em 2 dimensões e colocar na tela do cinema. Então, de certo modo, eles fazem o percurso contrário. E lembrei também de um texto do Norberto Bobbio, quando ele fala sobre o sistema de ideologias e valores, quando ele coloca que existem 3 formas de arte muito utilizadas na dominação ideológica, que são a música, o cinema e a arquitetura. E aí eu me identifiquei muito com isso, porque eu também acho que são as formas de arte que mais sensibilizam as pessoas, né? Ninguém consegue ser indiferente a uma música. Quando você bota a música para tocar, a pessoa pode amar ou pode detestar, mas ela não vai passar indiferente, né? Quando você coloca uma imagem em movimento, uma gravação, e quando a pessoa percorre um espaço. Então, acho que são formas de arte quase invasivas, diferente de uma pintura, de uma escultura, que a pessoa pode desviar o olhar, pode passar e nem ver. Na pintura, na música e na arquitetura, eu acho que o nosso corpo, né, os nossos sentidos não conseguem ser indiferentes. Então, é isso. Vou passar agora aqui para o chat. Alguém levantou a mão? Quer falar? Alguém foi levantado? Tá, abaixaram. Então, vamos pegar aqui as perguntas do chat, né? O Júlio César, né? O Gustavo colocou, né, aqui em cima. Muito interessante. A pandemia, como várias crises, leva ao desenvolvimento de tecnologias baratas, caseiras e de baixo custo. E isso vai mudar rapidamente o conceito de arquitetura. E ele diz ainda que a gente está no ponto de tentar essas tecnologias para agir sem precisar do patrocínio governamental, inclusive para mudar os governos e os governantes. Então, concordo, Gustavo. A pandemia está trazendo essas mudanças emergentes na arquitetura, no cinema, em todas as formas de comunicação. E o Edivaldo acrescenta, nem toda ideia, quando se põe em prática, dá o efeito esperado. Como é quando é feito os testes antes do início da produção? Vocês conseguem ter um plano B para a substituição do material utilizado? E aí ele concorda com o Gustavo, né, e diz que, como vimos, os acadêmicos podem se dirigir ao público com o intuito de educar na área de todas as artes. Na verdade, o Brasil, assim como em outros países subdesenvolvidos,
A utilização dessa tecnologia demorou para acontecer, e para o bem ou para o mal, a pandemia acelerou esse processo. Então, se vocês quiserem comentar essas palavras, né, até o próprio Dogville, do Gustavo, que ele colocou aqui, os apontamentos do Gustavo que as coisas vão mudar com a pandemia, e acho que podemos caminhar para o encerramento, né? Se vocês quiserem também fazer as considerações finais, por favor. Quer que eu comece? Posso falar sobre essas perguntas. Eu acho que até fico pensando muito nisso. Assim, eu trabalho dentro da arquitetura e urbanismo com a pesquisa na moradia social, porque é um campo que eu sinto onde talvez algo possa gerar transformação ou trazer algo que possa contribuir para questões sociais, né? Eu tenho muito essa preocupação de modo geral, assim, no meu trabalho. E aí eu sinto que dentro da academia, talvez isso seja um tanto quanto limitado. E eu não sei se intuitivamente eu estou caminhando para o cinema e para outros universos por conta disso. Porque acho que nesses últimos tempos, né, a gente viu como as narrativas elas têm poder de dominação e de manipulação. E quando eu trabalho no campo das ocupações, o que eu quero é justamente desfazer aquela narrativa dominante de que quem ocupa é vagabundo. Porque isso faz parte, né? E eu acho que quando o cinema ele caminha nessa direção de forma acessível para todo mundo, isso pode transformar a mente das pessoas. Então, eu sinto que o trabalho do cinema associado com a arquitetura, ele tem esse poder mesmo. E aí eu fiquei pensando, eu lembrei agora, João, que você falou que as artes elas começam na literatura, né? E a arquitetura termina. Eu fiquei pensando se não é o cinema que termina, porque ele é muito mais complexo, né? Ele já engloba espaço, música, ele meio que junta tudo e faz ali a mensagem, né, ser transmitida. E eu acho que o cinema ele tem esse poder agregador mesmo de todas as artes. E aí alguém falou de como ter plano B, né, na hora de execução de alguma obra. Eu acho que isso é uma realidade. Eu ainda estou no processo muito de fazer roteiro, de planejar algumas coisas. Fiz poucas coisas concretas. Fiz um curta que o João até comentou, mas foi sem nenhuma grana. A gente filmou no meu apartamento com a câmera daquelas antiguinhas, sabe, Cybershot. Na época nem existia celular assim com câmera legal. E a luz foi feita com a abajur que a gente tinha em casa. E foi o que deu para fazer. E a gente fez. Foi um exercício que um colega estava fazendo pós-graduação em cinema. Foi um exercício de roteiro e de criação. E eu acho que plano B para qualquer execução de obra, a gente tem que manejar o tempo todo com isso. Então, tanto arquiteto como cineasta, ele vai ter que ter esse jogo de cintura. E, para concluir, eu queria dizer que foi muito legal participar dessa conversa. Eu agradeço muito a João pelo convite. Adorei também ver o trabalho de Paula. Eu acho que a cenografia, dentro do trabalho do cinema, ela comunica muito e é muito importante também. Eu estou mais no campo das narrativas, mas também quero desenvolver mais, assim, enquanto profissional, né, de cinema, tenho vontade de trabalhar com direção. E é isso, gente. Eu acho que dentro dessas questões, né, da mudança do mundo, etc., o meu companheiro, por exemplo, ele fez um filme todo gerido no Zoom. Era só ele, o ator, ele a câmera, o ator no apartamento dele e o resto da equipe estava inteira online observando ali as cenas. Então tem essas articulações acontecendo hoje, né? O mundo está mudando de forma muito abrupta, muito rápida e a gente vai acompanhando, tentando também ser democrático, porque se a gente pensa na internet, o quanto as pessoas têm acesso à internet no Brasil, por exemplo, né? Não é todo mundo.
que pode trabalhar pela internet, que pode trabalhar remotamente, então também acho que surge uma questão aí. Mas que, por outro lado, também torna tudo muito acessível, né? Essa live ser online, você não precisar estar no lugar físico para ouvir ou para acessar essas informações. Então, estamos numa dualidade muito louca aí, né, no momento. E bom, é isso também. Quero agradecer ao convite, fiquei super feliz. Ainda estou iniciando aí meus passos, mas já é muito legal olhar para trás, né, e observar o que a gente tem feito. Essa questão do plano B também, né, só para complementar, acho que o cinema tem plano B, C, D, E, tipo, o negócio tem que sair, não tem como não sair o plano naquele momento, naquela hora, né? É igual obra, assim, cada dia que você atrasa é um custo, não existe esse custo, então, enfim. Mas, enfim, gente, obrigada pelo convite. Prazerzão, Dani, adorei te conhecer. Espero que a gente se encontre aí no mundo físico. E é isso. Gente, muito obrigado. Tá? Obrigado a todos que participaram, os alunos, ao Gustavo, alunos de outros cursos e principalmente, claro, Paula, Daniela. Foi um prazer imenso. Obrigado pela dedicação, né, pelo carinho que vocês tiveram em preparar uma fala para os alunos do Salesiano. Obrigado pela inspiração, porque foi bem inspiradora a palestra. E parabéns pelo trabalho, né? Não conhecia o trabalho de vocês. Da Paula eu conhecia bem de leve, né, Paula? Eu sabia que você trabalhava com isso, mas não conhecia o seu trabalho. E a Dani, Sim. tão pouco. Sabia apenas que tinha feito aquele curta-metragem. Então, parabéns. Espero revê-las em breve. E ver o trabalho de vocês também, novamente, em breve. As vinhetas da GNT, todo mundo conhece, né, Paula? Mas eu não sabia que eram suas. Eu quero agradecer também em nome da instituição, né? Eu quero agradecer por mim, mas também pela instituição, pelo Salesiano, pela disponibilidade de vocês. E quem sabe um dia uma visita presencial, né, Paula? Se você estiver indo para a Bahia, Daniela, se estiver vindo para o Rio de carro, a gente está aqui no meio do caminho, não esquece da gente não, tá bom? Tá ótimo. Galera, Adoraria. boa noite. Boa noite, Valeu. gente. Beijo. Boa Bom final noite. de semana para todo mundo. Bom descanso.